Ela é gerente sênior de produção executiva e gestora de projetos audiovisuais e digitais no Grupo Globo. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2010, tem especialização em gestão de projetos na FIA Business School e em roteiro na Academia Internacional de Cinema. Dedicada ao mercado de produção audiovisual de informação e entretenimento, com experiência em TV aberta e TV paga, comandou a produção do Domingão do Faustão, foi gerente de conteúdo da CNN Brasil e atuou com projetos independentes, atendendo diversos clientes. De volta ao Grupo Globo, hoje trabalha à frente dos programas Encontro com Patrícia Poeta e Mais Você com Ana Maria Braga. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Natália Dalmas. Que prazer. Quanta coisa, eu não falei nem um terço do seu currículo. Falou tudo, sim. Não, tem muita coisa. Obrigado, Natália, você ter vindo. Estou muito feliz de você ter vindo aqui. Faz tempo que eu estou tentando trazê-la, você sabe disso, né? É verdade, a agenda deu certo agora, vamos conversar. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. Você entrou em 2007? 2006, meio do ano de 2006. Tá. Como é que você chegou ao jornalismo e ao Mackenzie? Puxa, minha mãe era jornalista. E eu vivi, assim, meu pai trabalhou também em emissora de TV, trabalhou no SBT, minha mãe trabalhou muitos anos na Record e no SBT, e eu vivia esse universo, assim, então acho que estava um pouco no meu DNA, sabe, a comunicação, enfim, eu gostava bastante, assim, de observá-la. Desde o ensino médio, por exemplo? Desde o ensino médio. E aí criança, né, você vai, a mãe leva para o trabalho, e aí você vê aquela redação, você vê aquele estúdio, então acho que eu fui picada cedo, assim, por esse bichinho. E como é que você chegou ao Mackenzie? O Mackenzie, pesquisando bastante, aí eu já mais velha, né, pensando no que eu queria fazer, eu cheguei a prestar biologia. Uau! Porque eu queria ser geneticista, tinha esse outro lado, assim, meio cientista da coisa. Mas aí eu ficava entre a comunicação e a biologia. E aí pesquisando, eu gostei muito, assim, do Mackenzie, acho que eu achei uma faculdade moderna, assim, acho que né, meus olhos brilharam um pouco nesse lugar, assim, de pensar na estrutura, nos equipamentos, né, eu sempre quis seguir pelo telejornalismo, então eu tive muito esse olhar e o Mackenzie me agradou, assim, né, à primeira vista. Eu costumo dizer que eu dei aula para vocês, eu costumo dizer que a turma de vocês foi bastante agitada em vários aspectos, né, reivindicando muitas coisas e tal. O que você acha que você aproveitou na faculdade? Era mais teoria, mais prática? O que você acha que te levou, que você pôde levar para o mercado? Com certeza a teoria. Eu acho que a faculdade, né, dá esse embasamento teórico, né, que a gente precisa ter. Então, isso para mim foi essencial, né, para os novos rumos, porque a prática, de fato, ela é importante na faculdade, mas um mundo se abre, né? Quando você vai para o mercado de trabalho, você readequa muita questão prática. E vai depender de cada lugar que você trabalha. Vai depender de cada lugar, enfim. Então, você reaprende a prática, né? Dependendo do lugar onde você está trabalhando, você reaprende. Agora, a teoria que te dá essa base ali, né? Essa maturidade, então, desde as questões éticas, né? A história, a psicologia que a gente aprendeu aqui, a economia, enfim, acho que essa bagagem para mim, sim, foi primordial para qualquer lugar que eu fosse trabalhar depois, assim, foi bem importante. Você pegou um período em que caiu a obrigatoriedade do diploma para o exercício legal da profissão, você está formada há 15 anos, você acha ainda importante a formação acadêmica para um jornalista / comunicador? Essencial, eu acho que justamente por isso, assim, eu acho que o que a gente tem observado no mercado de trabalho é justamente essa ausência desse embasamento teórico, né? Então, assim, o que é um comunicador social, né? O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a nossa responsabilidade diante da sociedade, né? Perante a sociedade? Então, eu acho que o que eu sinto falta em pessoas que ocupam essas posições com talento, né, com facilidade ali, né, de passar alguma mensagem e tal, mas que não tem esse embasamento que traz justamente essa responsabilidade. Para mim é muito essa palavra, assim as pessoas têm a dimensão, né, do que significa hoje ser um jornalista, né, estar ali passando uma mensagem dada como certa, dada como verídica para uma sociedade inteira. Então, para mim esse ponto, assim, é bem delicado e importante, e eu sou muito feliz de ter passado por isso, sabe? Me sinto mais completa, assim. Você somou há 15 anos, né? Nesse período tinha talvez rede social
pouco começando, né? Facebook. E não tinha a figura, por exemplo, do influenciador, que em muitos casos faz o papel do RP, do PP, de publicidade, de marqueteiro, jornalista. Como é que você vê a posição desse profissional hoje no mercado? Engraçado, porque nesse período, até que você fez a minha introdução ali, quando eu não estava em alguma emissora, né, de TV, ou enfim, ou revista e tal, eu trabalhei com alguns influenciadores. E até para o mercado, né, que contrata essas pessoas e tal, eles priorizam jornalistas formados, justamente por conta desse compromisso com a apuração da informação, né, com a responsabilidade da mensagem que está sendo passada. Então, assim, eu acho muito delicado. De novo, eu acho que tem um dom ali da comunicação e que é importante e que a gente tem um olhar sobre isso. Eu acho que eu sigo, né, vários influenciadores e tal, mas me preocupo muito com a origem daquela informação, né, com qual é a fonte desse cara, da onde veio essa mensagem e tal, mas eu valorizo, mas ao mesmo tempo com muito cuidado para saber de que forma aquelas pessoas buscaram aquelas informações que estão sendo replicadas, né? Acho que tem uma delicadeza aí, sim. Você trabalha talvez a empresa mais importante de comunicação, acho que não, acho que é uma das empresas mais importantes de comunicação do mundo, e certamente a empresa mais importante de comunicação do Brasil, e você está vivendo um momento histórico agora, que são 60 anos da Rede Globo. Você, na faculdade, quando você entrou, você não imaginava estar nesse lugar hoje? Nunca imaginei. E você tinha alguma coisa que você falava, quero fazer televisão? Tinha, porque sempre me impressionou. Eu acho que a televisão ela tem uma forma lúdica de contar, né? Tem uma sensibilidade, a imagem, né? Porque é o conjunto de tudo que a gente aprende, né? A gente tem a mensagem, mas ao mesmo tempo a gente tem a voz, né? Que a gente aprende aqui no rádio, e a gente tem a imagem. Então, assim, que aí você compõe com uma trilha sonora, você, né, enfim, tem todo um contexto ali que ajuda a gente a passar a informação que a gente quer, a mensagem que a gente quer. Então, eu fui uma criança que assistiu muito televisão, eu adoro cinema, eu adoro esse universo, assim. E eu sempre quis esse lugar. Mas daí a chegar na Globo, né, eu cheguei relativamente cedo e de uma forma que não fui eu que busquei diretamente, né? Eu nunca fui buscar um processo seletivo na Globo. Me ligaram, sabe? Tem um processo seletivo. Eu falei, o que é isso, sabe? Então caiu assim. É que muita gente entra como trainee, né? Sim, exatamente, né? A porta de entrada normalmente é essa. Mas eu fui pega por um processo seletivo e tal, e eu achei aquilo fantástico, assim. Eu acho que é um lugar incrível para se trabalhar, que tem um compromisso, sabe? Eu costumo dizer que, na dúvida, tem um endereço. Você sabe onde é. Você sabe onde está a Globo. Tem um CNPJ, né? Se acontecer algum pepino, é bater lá, é se manifestar, é Ministério Público, o que quer que seja, sabe onde ir, né? E eu acho que a Globo, ela carrega essa história, né? A TV, que está completando 60 anos, essa história cheia de altos e baixos, né? Porque a gente tem derrapadas nesse caminho, a gente que estuda essa história, por isso é tão importante a gente estudar a história também, né, pra gente entender o que não fazer e o que fazer e tal, mas a Globo me impressiona muito na forma de fazer e na qualidade dos profissionais que ocupam posições importantes lá dentro e que vão guiando todos os outros, assim, sabe? Acho que a gente tem um compromisso importante, assim, com a verdade, né, com a apuração e com a isenção em relação aos fatos ali. Isso me agrada, assim, estar lá. Falando em televisão, a gente está vivendo uma loucura agora da comunicação de forma geral, todas as mudanças que ocorreram durante todos esses anos. Qual a importância da televisão aberta ainda para o Brasil, na imensidão que ele é? A gente fala muito por ali que a televisão aberta é a praça pública, né? É onde as pessoas se encontram, assim. E eu acho que o que está faltando hoje é justamente esse encontro, né? A gente está completamente isolado, completamente divergente, cada um nas suas próprias bolhas, com as suas próprias verdades, né? Então a gente defende muito esse ponto de encontro, que é a TV aberta, que é a TV da sala, né? Que a gente fala que é onde a família vai assistir uma mesma novela, que seja discutir alguma situação que está sendo apresentada, né? Sobre diferentes pontos de vista e falar um pouco daqueles valores e tal, todo mundo junto. Então eu sou fãzaça da TV aberta e eu acho que quanto mais a gente
combinar esse encontro, sabe, nesse lugar mais unido a gente vai estar como país, como sociedade, como família, o que quer que seja, assim, acho bem importante. E o público jovem, Natália, vocês têm, quer dizer, como vocês trabalham isso? Porque eu fico desesperado. Meu filho não assiste televisão, não há a menor possibilidade de assistir televisão, nem aberta, nem fechada. E eu fico, quando os alunos chegam também, eles acompanham recortes. Você sabe disso, eles vão para a internet e tal. Quando eles descobrem tanto a TV como o rádio, é um fascínio muito grande. Mas eu estou falando de um público que vem fazer comunicação, vem fazer jornalismo. Vocês têm essa preocupação com esse público jovem? Sim, é um desafio. Realmente, o público jovem, né, as pesquisas já indicam que eles estão indo para as telas menores, digamos assim, né, ou para o streaming, né, e tal. Hoje, o principal concorrente da TV aberta é o streaming, né? A gente fala de YouTube, enfim. E a forma de trazê-los é justamente buscando essa união entre todas as telas. Então, a Globo, por exemplo, hoje, ela está no streaming, né? Tem o Globoplay, que tem uma taxa jovem grande ali, né? Que acessa, está nas redes sociais, no Instagram, a gente produz esses recortes também para atingir essas pessoas e, quem sabe, trazer essa atenção para que eles venham para a tela grande, né? Da sala, para a TV aberta e tal. E, ao mesmo tempo, também trazendo o conteúdo que eles acessam nesse universo digital, nessa internet, para a discussão também na TV aberta. Então é esse mix ali de leve e trás, digamos assim, para tentar criar um pouco de interesse nesse lugar. Mas é um desafio, assim, a gente não encontrou ainda uma grande saída, sabe? Está sendo bem desafiador. Você gostava muito de rádio, você se lembra que quando você fez rádio e eternamente antes de você, quando eu fiz rádio era assim, o rádio vai acabar. A gente ouve. E o rádio eu acho que está numa evolução imensa, tal. A TV aberta vai acabar? Eu acho que não, assim, acho que não, pelo menos é uma opção gratuita, sabe? Eu acho que a gente está num país que nem sempre tem acesso. A primeira coisa que as pessoas cortam... É que a gente tem uma visão muito sudeste, né? Exatamente. Eu acho que a TV aberta é isso, ela atinge os extremos do Brasil, que o streaming não chega, que a internet não chega, e que é a primeira coisa que as pessoas em alguma situação cortam, né? Eu vou cortar uma assinatura de streaming que esse mês aqui pegou e tal, tudo mais. Então, eu acredito numa vida longa aí para a TV aberta, assim como o rádio, com adaptações, obviamente, né? Isso, rádio, eu ouço rádio todos os dias, não só o rádio do carro, mas que seja num podcast, né, em outro formato que se adeque à minha rotina, à minha agenda e tal, mas ele está lá, está presente. Eu acho que a TV aberta vai seguir um pouco por esse caminho. Quando você entrou na faculdade ainda era aquela coisa, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro que era assim, rádio, televisão, internet, revista, jornal, tal, e hoje você tem um campo muito, muito aberto. Você acha que o jornalista ele tem condições de entrar em qualquer mercado da comunicação? Ele está preparado? Ele tem conteúdo para isso? Eu acho que sim. Eu fui galgando esses passos bem nesse caminho. Assim, meu primeiro emprego foi na Editora Abril, foi até indicação do André aqui, que foi incrível para escrever para Super Interessante, para a revista. E aí depois também escrevi mais para a revista, aí fui para o telejornalismo, aí fui para produção, agora entretenimento. Eu acho que a gente vai se completando, se complementando, né, com essas experiências, ficando cada vez mais preenchido ali, de formas diferentes de se passar uma mensagem, né, que se deseja e tal. E eu acho que todo mundo que entrar por esse caminho consegue, né, seguir esses passos. Assim, acho que é um pouco natural da nossa carreira jornalística, sabe? Por que é necessário um jornalista no entretenimento? Olha, eu vou te falar que a primeira coisa que me pegou quando eu migrei do jornalismo para o entretenimento foi a questão da audiência. Porque no jornalismo a gente tem um pouco daquilo de o que as pessoas precisam saber. Né? A gente estuda justamente para conseguir fazer esse recorte e falar, opa, isso aqui é importante, isso aqui é relevante, vamos passar isso aqui. E nem sempre aquilo vai dar audiência. Então é bem desafiador você manter, né, a ética que a profissão exige num universo que precisa de audiência por questões comerciais, mas que ao mesmo tempo você não pode fazer jornalismo por conta de audiência. Tem que ser uma consequência daquilo, né, da forma que você leva aquela informação e tal. No entretenimento já não. Né, não é o que as pessoas precisam saber, é o que as pessoas querem saber. Né, com o que elas se divertem, com o que elas, né, querem passar o tempo delas. Pode ser uma coisa super simples, uma coisa às vezes até boba, uma coisa sutil e tal, mas que aquilo está agradando, as pessoas estão relaxando com aquela informação e tal. Então isso para mim foi uma guinada assim,
estratégia e como profissional mesmo, fala, caramba, que diferente, né? Mas ao mesmo tempo, respondendo a tua pergunta, eu acho que é isso, eu acho que é tão importante ter um jornalista nesse universo do entretenimento, porque ele também exige essa cama de valores, né, da comunicação que a gente aprende numa universidade de jornalismo, por exemplo, né, que a gente fala de ética, a gente fala desse compromisso com a verdade, a gente fala dessa uma certa isenção ali, né, apesar da gente ter opiniões, né, e tal, eu acho que tem esse lugar dos valores ali de um comunicador que ele tem que estar presente tanto no jornalismo quanto no entretenimento. Não tinha, pelo menos, não se falava muito, quando você se formou, na expressão fake news, né? E quando a gente fala em fake news, a gente sempre meio que direciona política ou economia, assuntos talvez mais sérios, né? Tem no entretenimento? Vocês trabalham com isso? Sim, tem também. esse risco? Tem esse risco também. Você tem fofocas... Deixa eu só fazer pelo amor de Deus, quando eu falo mais sério, é uma visão, claro, popular, né? Não, você tem de tudo, né? Entretenimento tem fofoca pra caramba, né? O que é a fofoca se não uma fake news em alguma situação, né? Ali que se inventa e tal. Não existia mesmo quando a gente começou a estudar aqui, não dessa forma, né? Eu acho que ela não se espalhava assim tão... facilmente, justamente por conta disso que eu falei anteriormente, porque você tinha endereços, você sabia, né, se existia alguma situação ali, por exemplo, a gente estudou aqui as eleições de 89, né, Lula e Collor e todo aquele burburinho que surgiu depois, porque o Jornal Nacional editou né, a eleição ali de uma forma que prejudicou o Lula. Isso historicamente foi um marco, né, para o Brasil, para os meios de comunicação, para a forma como se noticiava tudo isso. Então, você estudar essa história e entender que em alguma situação a edição, né, pode comprometer uma eleição, um país, né, e tal. Então isso acho que vai dando uma bagagem para a gente entender a importância da verdade no combate a essas fake news, a forma como elas são criadas e tal, que é essencial, assim. Então assim, não existia, mas é isso. Ao mesmo tempo a gente estudava também os outros caminhos de se deturpar uma mensagem, que a gente não quer isso para a nossa sociedade, né. Agora, as pessoas hoje que estão produzindo essas fake news, será que elas têm essa noção, né, assim, esse embasamento que a gente falou? Eu acho que não. Então é muito mais desafiador, né? Encontrar de onde que elas saem, como que elas se reproduzem, como que elas têm trabalhado, né? Então está sendo bem desafiador para o mundo do jornalismo ético ali, para conseguir combater e atrair de novo a atenção das pessoas para quem merece a atenção, né? E não para esses desvios ali que prejudicam bastante. Além da fake news, o jornalismo, eu não vou dizer nunca houve, porque eu sempre houve ataques, mas talvez a gente tenha sofrido ataques nos últimos 8 anos bastante fortes, né? Em todos os aspectos, tal. Você acha que o jornalista ainda é um mediador da sociedade? Sim, eu acredito que sim. Eu gosto de acreditar que sim, sabe? Eu acho que a gente tem que se manter nesse lugar. Cada vez mais... evitando essa confusão entre informação e opinião, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter sempre uma opinião sobre tudo, e eu acho que o jornalista ele acaba derrapando um pouco nesse lugar. A gente não tem que ter opinião, né? A gente veio para informar o fato, e acho que é no fato onde as pessoas se encontram. E por isso esses desencontros todos que a gente está vivendo, porque a gente está fugindo do fato, né? A gente quer dar o fato e algo mais, o fato e assim, não, é o fato, e vamos deixar que as pessoas né, tratem de lidar com aquilo, sabe? Então eu acho que a gente tem derrapado um pouco nesse lugar, mas eu conheço muita gente e eu acompanho muita gente que ainda preserva esse papel justamente do intermediador, que acho que é bem por aí que a gente vai encontrar o outro lado, sabe? Sair desse túnel sombrio desses 8 anos todos aí. Você entrou na faculdade com 17, 18 anos? 18. 18 anos. Se tivesse que falar alguma coisa para a Natália Dalmas, lá em 2006, que está pensando em fazer jornalismo, comunicação, o que você diria para ela? Olha, eu vou te falar que, assim, continue com a com seus valores, sabe? Eu acho que, eu te contei, né, minha história, a gente conversa bastante ali. Eu fui uma pessoa que eu pedi demissão algumas vezes na minha curta carreira, mas por conta desse lugar que às vezes eu encontrei e falei, não,
E é muito incrível, porque toda vez que eu tomei essa decisão, eu fui para um outro lugar que eu falei, aqui é isso aqui. É isso aqui que eu quero. E essa Natália, ela existe desde os 18 anos, sabe? Que acredita. Eu acho que tem uma questão muito de vocação, né? Para o jornalismo, para a comunicação nesse lugar. Assim, a gente tem uma responsabilidade social, né? A nossa profissão é o que a gente escolheu para fazer ali, para assumir uma responsabilidade social, para que a gente ofereça algo, né, para esse grupo, né, que a gente vive, seja numa comunidade, no Brasil, no mundo. Então eu escolhi isso, eu quero assumir essa posição com responsabilidade, sabe? E acho que aquela Natália de 18 anos também sabia disso, e eu venho guiando um pouco desse caminho, de vai pelo teu coração ali, teus valores, tua ética. A gente sente quando algo é errado e quando algo é certo, quando algo se desvia, né, do que a gente está se propondo a fazer. E esse nosso universo aqui está cheio de distrações, então você vai indo, então às vezes tem que parar, pensar um pouco, falar, opa, peraí, né? A gente é consumido pela rotina, ainda mais informação, e quando você vê, você está indo para casa, você fala, não, calma, será que é isso mesmo? Então eu acho que a Natália de 18 anos faria isso, ela fez isso algumas vezes, e a de hoje também segue um pouco esse caminho, assim. E a Natália de hoje se sente realizada pela profissão? Super. Eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas legais, assim. Eu choro, pra você ter ideia. Às vezes, eu tô num estúdio, alguma coisa, eu me escorre lágrima, assim, porque eu acho tão impactante o conteúdo que se produz e a força que ele tem numa televisão aberta, a quantidade de pessoas que você está atingindo com aquilo, seja com entretenimento, com um reencontro, com uma surpresa, né, que você vai fazer para alguém, ou com uma notícia, uma pandemia que seja, uma cobertura super importante que a gente está fazendo para a história do mundo, né? Eu fico bem emocionada, assim, porque a gente marca a história das pessoas, né? Então, eu sempre lembro disso, assim, para mim é muito fácil voltar para esse lugar, falar, cara, opa, isso aqui é importante, tem muita gente vendo isso, isso aqui vai afetar o comércio, isso aqui vai afetar a vida de um pai de família, de uma mãe de família, isso aqui vai afetar ou vai agradar uma senhora que está sozinha e assistindo TV em casa, que não tem companhia nesse domingo à tarde, sabe? Então isso me pega muito, assim, sou bem apaixonada. E a gente fica feliz aqui também porque a gente faz parte dessa história, pelo menos na formação de vocês, né? Eu acho que tem uma história muito bonita e legal saber que, de certa maneira, a gente ajudou a construir. Obrigado, Natália. Com certeza, sou muito feliz por ter passado por aqui, tenho grandes amigos que acho que são nossos primeiros colegas de profissão, grandes referências de professores que também, para mim, assim, foram essenciais para essa carreira. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço demais por você ter reservado um tempo na sua agenda e ter vindo bater esse papo comigo, tá bom? Obrigadão.